É um grande prazer estar te recebendo aqui. Eduardo, que satisfação, cara. Muito legal. Projeto lindo seu. Te conhecer pessoalmente, essa trajetória que você faz aí na gastronomia também, né? É muito bom falar com gente que está pensando fora da caixa e tá levando a nossa gastronomia para o próximo nível. E, bom, nesse episódio aqui, acho que a gente vai falar muito da nova tendência da gastronomia brasileira, para onde a gente está caminhando, né? E como transformar essa profissão que a gente é apaixonado, que é a cozinha, em alguma coisa lucrativa, alguma coisa que te dê propósito na vida, né? Uhum. Pois é, a gastronomia, na minha vida especialmente, ela acabou acontecendo de uma forma que eu nunca imaginei. Eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de descobrir como eram feitas as receitas, mas eu não via isso como uma profissão. Tanto é que lá atrás, né, enquanto ainda jovem e tal, eu fui cursar Direito. Foi a minha primeira carreira na área na área legal, né? Meu avô era advogado, na época muito jovem, eu não sabia, ainda não tinha ideia do que estudar, queria fazer uma formação e realmente terminei o curso, trabalhei desde da primeiro mês no curso de Direito como estagiário. Fui crescendo aí nesse meio, mas da metade para o final do curso eu já notei que não era aquilo, não era a minha expertise mesmo, para a vida mesmo, aptidão, mas fazer o quê, né? E já me motivava naquela época uma outra coisa que eu não segui, mas eu falei, poxa, isso aqui é uma coisa legal, eu gosto, que é cinema. Eu comecei a trabalhar concomitantemente com o curso de Direito, trabalhava nas mostras de cinema em São Paulo. E eu gostava demais daquele universo. Mas, sendo no trabalho com cinema, sendo nos estágios de Direito, no curso da gastronomia, da faculdade de Direito, eu passava na Liberdade, que a minha faculdade era ali, e comprava shiitake, shoyu, ingredientes diferentes da cozinha asiática, e levava para minha casa. Na época eu morava junto com as minhas irmãs, também estava estudando em São Paulo, e eu cozinhava. E olhava, programa de TV na época nem tinha, né? O máximo era Palmeirinha à tarde. Quando dava tempo eu anotava alguma receitinha ali e eu amava fazer aquilo. E mais legal do que fazer aquilo era ver a cara das pessoas que comiam. Porque final de semana eu chamava os amigos, o Paulo que vai cozinhar, eu fazia. Assim, de uma carne de panela a sobremesas, enfim. Não sou confeiteiro, mas me arriscava, né? E naquela brincadeira toda, a minha mãe ainda brincava, meu filho é chefe, não sei o que, me dava livros. O primeiro livro que eu ganhei de gastronomia no Natal, lembro até hoje, minha mãe anotou, né, no livro, tem escrito para o meu filho chefe. Eu dava risada, falei, mãe, que filho chefe, do que você tá falando, né? E o livro da Roberta Sodbrach, até uma grande chefe brasileira, que foi cozinheira do Fernando Henrique Cardoso, né, na época que ela morou em Brasília. Enfim, tudo aquilo, só para te contar como é que foi essa migração, né, de uma área para outra. E na época que eu saí do Direito, que eu vi que eu não queria realmente continuar naquela área, eu precisava fazer uma outra coisa. E um dos trabalhos mais fáceis, quando você não tem nenhuma formação, mas que você quer ganhar um dinheiro para fazer alguma outra coisa, é o trabalho com a área de hospitalidade. E principalmente eu vejo muito isso por conta dessa rotação mesmo, né? Sempre existe espaço, a hospitalidade ela sempre precisa de você. Sempre está abraçando, né? Sempre está abraçando o profissional, porque é uma demanda crescente, né? Por comida, por serviço, tudo isso. E também pelo fato de não ter tantos profissionais qualificados, principalmente na área de serviço. Então, o meu primeiro emprego na área de hospitalidade foi como garçom. Foi no garçom. Eu comecei pelo salão. Olha, só que interessante. Eu estaria certo em falar, eu sempre costumo falar, né? Às vezes muita gente vai para essa profissão como uma profissão temporária. O cara tá na faculdade, coisa assim. Isso. Mas
Mas existe uma profissão atrás disso, né? Sim. A hospitalidade é uma Com toda profissão. certeza, e ela deve ser cada vez mais valorizada, né? Com toda certeza, ela deve ser cada vez mais valorizada, principalmente na parte que você fala do salão mesmo, né? Então, eu até vejo, e falando de Brasil, o trabalho do garçom, o trabalho do maître de salle, né? Do chefe de sala, ele ainda não chegou no valor que se deve. Assim como esse fenômeno dos cozinheiros se tornarem chefes, né? A gente até estava conversando a respeito desse título, chefe, né? Que é um cargo na cozinha, mas ao mesmo tempo é algo que você galga, né? Com todo o seu trabalho, sua pesquisa, as pessoas passam a te chamar, né, de chefe com orgulho, se reconhecendo naquilo. O chefe tem um pouco desse lado meio super-herói que faz, que realiza, mas o salão também deveria ter esse reconhecimento. Sem dúvida. E ele ainda não chegou. E, inclusive, pensando num restaurante, em geral, o serviço, né, o salão, o maître de salle, tudo isso, eles recebem mais em termos de salário do que a cozinha, né? Hoje, muitos restaurantes dividem, eu não sei como é que é aqui na Inglaterra, mas dividem a caixinha igual para tanto salão quanto cozinha. Mas existe muita divergência nisso. E muitos restaurantes, a maioria deles ainda é o pessoal do salão que recebe mais. Geralmente também porque fica mais tempo, porque é ele que está vendendo o peixe ali, né, do negócio todo. E aquela máxima que a gente até conversou, né, um pouquinho antes aqui, lá no seu restaurante, sobre aquela relação de você justamente conseguir, estando no restaurante, sendo bem atendido, você voltar. A comida boa faz você voltar, faz, mas se o serviço não for bom, é difícil você voltar. Aqui é assim, né? Sim, sim. A cultura aqui na Inglaterra é muito assim, né? Se a comida for ok e o serviço for bom, é garantido que eles voltam. Se a comida for ótima e o serviço ruim, é garantido que eles não vão voltar. E eu vou te falar que a maioria dos lugares é assim mesmo. Eu sempre falo, eu dou 3 chances pro restaurante, né? Porque, cara, comida é humana, né? Igual é tudo feito. Comida, pelo menos a comida que eu gosto, acho que a maioria, né? É comida feita por gente, né? Não por máquina nesse sentido. Claro, um fast foodzinho de vez em quando ainda vai. Mas o ideal do dia a dia, a gente quer sentar à mesa, quer comer, quer privilegiar isso, né? Esse conceito slow food da alimentação. E essa comida, ela também é temperamental. Pode ser que você chegue num dia naquele restaurante que você teve falta de algum funcionário ali na cozinha, o chefe ficou doente, ou foi o dia que acabou a luz anteriormente, sei lá, 1000 coisas podem acontecer. E aí, justo naquele dia, você vai naquele restaurante e não come bem, você fala, não volto mais. Poxa, peraí, vamos dar uma chance, né? Injusto. Então eu dou a segunda e a terceira chance. A segunda e a terceira. Se na terceira for ruim, cara, eu não volto não. Mas isso é legal, é a percepção, né? É a percepção de quem conhece a indústria, né? Porque muita gente que não conhece a indústria não entende. Olha só, você falou, só aí você já falou vários pontos. É o chefe que não apareceu, de repente a luz que teve algum problema, um cano que entupiu. Cara, são tantas variantes dentro de uma operação de restaurante que tudo pode acontecer, né? E às vezes a sua experiência daquele dia vai mal. Pois tem tudo isso. E ainda tem o comensal também, né? Que às vezes ele chega de um jeito ali que ele não tá bem e tal, e tá tudo ruim. Eu trabalho com... um dos meus trabalhos hoje principais é o turismo gastronômico, que é a minha marca, a marca que eu montei junto com a minha sócia. A minha sócia, ela tem uma empresa de operadora de turismo e eu tenho uma empresa de pesquisas em alimentação. Então a gente, junto esse know-how que eu tenho com o dela, a gente montou uma marca, fizemos um contrato de parceria, que é a marca Brasil Food Safaris. Food Safaris. A gente está completando 12 anos de operação de viagens gastronômicas. A gente vai... Antes da pandemia, a gente tinha uma expedição por mês. Depois da pandemia, a gente quase parou, saiu de cena, mas a gente continuou com algumas coisas online, principalmente os nossos clientes que foram fidelizados já, isso antes da pandemia, que foi um trabalho que a gente foi fazendo, que é super interessante, que foi o clube, né?
Então, a hospitalidade, ela gera isso também. Acho que o clube de vantagens, dizendo assim, né? Mas nos níveis diferentes. No nosso caso, são clientes muito, assim, de um nível até intelectual, de querer fazer uma viagem ligada a um nicho, né? Que é a alimentação, que é conhecer um sistema alimentar de uma forma diferente, com cuidado, né? Então, é um nicho bem específico que a gente faz. Então, a gente criou um clube para esses clientes e durante a pandemia ele que nos segurou, porque logo depois, para voltar a vender as viagens, e hoje o nosso maior cliente é o cliente do clube, né? E aí vem agregando novos clientes. Daqui você está indo para Etiópia. Exatamente, vamos levar 14 clientes do clube. Não, temos 2 clientes novas. Quantos países a Food Safari já passou? Olha, a gente começou no Brasil, aí a gente fez os biomas do Brasil, né? Todos os biomas, a gente tem uma expedição para cada bioma. Hoje a gente trabalha, se um cliente quer que a gente monte a viagem para ele naquele tempo que ele quer, na data que ele quer, a gente faz também. E a gente tem as viagens com data pré-marcada, que são as expedições, como essa da Etiópia. Então, além do Brasil, que a gente fez o Brasil todo, né, praticamente, a gente já fez expedição para o Peru, para o México, isso falando de América do Sul, né, América Latina, México, América Central, Colômbia. Na Europa, a gente fez Espanha, sendo que regiões diferentes da Espanha. Hoje é só terra. Estou morando lá em Barcelona. Um dos motivos é por causa do Food Safaris, né? E minha grande amiga Carol Lima, depois a gente vai falar dela, que eu tenho uma surpresa aqui para você que eu trouxe. Muito bom. E aí a gente fez também Japão, aí Eslovênia, Nepal, Etiópia, agora entrando no Food Safaris. Tem mais algum país que eu não estou lembrando, peraí. Bom, a gente tá com o desenho da viagem. Bom, e claro, temos ano que vem em Bordeaux, na França, né? Então, 10 países aí. Olha. E assim vai. E aí com os... Espero Como que eu não funciona? tenha esquecido nenhum país, mas depois... Como funciona assim quando um cliente, você falou, quando um cliente de repente quer fazer uma expedição, né? Eu chamo de expedição. Isso, Quando um cliente quer fazer uma Food expedição. Safaris. Ou Food Safaris. Qual é o modelo de negócio? Vamos pensar em modelo de negócio. Qual é o modelo de negócio? Você tem um número mínimo de turma e aí é o cliente que ajeita, que organiza essa turma? Exato. Ou de repente vocês colocam no seu network? O número de pessoas é um número mínimo, né? A gente tem aí uma tabela de trabalho para a gente poder viabilizar que a viagem aconteça. E, obviamente, se for um cliente que ele quer levar um grupo que seja menor do que o mínimo que a gente tem planilhado, por exemplo, que o nosso mínimo são 6 pessoas. A gente trabalha com 6 pessoas. Por que 6 pessoas? Porque é o mínimo que vai caber confortavelmente numa van pequena. Entendeu? Com o motorista e o guia. Na Etiópia ou em qualquer lugar. Exatamente. No caso da Etiópia, por exemplo, a gente teve porque sempre tem um perrengue Sempre chique, tem a né, vírgula em tudo isso. Na Etiópia, a gente vai visitar uma região do sul da Etiópia, que é um país incrível e que ainda tem muitas aldeias, muitas tribos. E a gente vai fazer uma visitação a esses lugares onde tem as feiras e os mercados mais antigos do mundo, onde ainda é feito o tipo de troca de mercancias com um produto com outro, não tem dinheiro. Então a gente vai visitar essas feiras, cara. É coisa de louco. Eu já tive lá na Etiópia, já passei por essa experiência. São, assim, coisa dos berbers, dos povos muito antigos e que isso, claro, alguns lugares do mundo ainda acontece, né? No Saara, outras regiões da Ásia também, até da América do Sul, na Bolívia. Mas a gente vai visitar esse lugar, para entender mesmo e ver coisas legais que são comercializadas ali. O próprio teff, que é o menor grão do mundo, né, que faz a injera, que é o pão deles lá na Etiópia, que é delicioso. A gente vai provar, vai aprender a fazer. Enfim, essa expedição, para você ter uma ideia, a gente vendeu ela para o nosso mínimo, que são 6 pessoas. A gente conseguiu vender para o máximo, que são 14. Sempre pensando, 14 pessoas, mas quando a gente entra em 14 pessoas, são 2 guias, né? Eu e mais a minha sócia, no caso, nesse caso... Sua sócia sempre está presente também. Então, atualmente, 14 anos, eu sempre fui o viajante.
Só que a gente começou a aumentar os grupos, precisava de uma pessoa a Mais. minha sócia. Só que há uns... Foi também depois da pandemia. A gente começou a voltar e na pandemia eu dei uma parada, né, de viajar, e foi maravilhoso para mim. Eu fiquei mais saudável, eu comecei a praticar esporte, todas aquelas coisas, né? E eu falei, não quero mais viajar, não quero ficar quieto em casa, sabe assim? Não queria mais aquela loucura, porque às vezes tinha vezes que eu fazia, sei lá, 6 países em um mês, assim, porque tem o Food Safari, tem o trabalho com o Itamaraty, né, com as embaixadas que eu volta e meia faço, os institutos, os treinamentos, por aí vai. A gente, cara, era muita viagem, era uma loucura mesmo. E aí, como na pandemia isso mudou, eu resolvi eu falei, Poliana é minha sócia, você vai começar a ir nas viagens. Ah, não, mas você que é a cara, as pessoas vão por causa de você. Falei, vamos começar a mudar isso. Como? Vamos trabalhar com mais pessoas. E aí a gente começou a chamar clientes nossos que tem o potencial de ser guia do Food Safari, então chefes de cozinha, especialistas. Então hoje a gente tem um exército de pessoas que fazem os Food Safaris. A gente tem, por exemplo, uma viagem já marcada para o Nepal, que quem vai levar o grupo é uma cliente nossa que é especialista em chá. E ela é rainha da hospitalidade, que é a Carla. Fantástico. A Carla, quando vier para cá, você tem que chamar, cara. A mulher sabe tudo de chá, tudo que você imaginar, ela é maravilhosa. Quando ela vier para Londres, eu passo. Por favor, conecta. O Dr. Marcelo, que é um outro cara maravilhoso, vai estar comigo. Essa eu vou acompanhá-lo, porque eu sou apaixonado por trufa, e é lá na minha casa, lá na Espanha. A gente vai fazer uma visita para a caçada de trufas em fevereiro desse ano, com o maior especialista em trufeicultura do Brasil. Ele é um biólogo, o Dr. Marcelo Susbacher, vai estar com a gente nessa viagem. Também uma viagem que foi precificada para o mínimo de 6 pessoas. A gente já tem ela garantida, já temos os 6 clientes. Agora, como diz o outro, né, o que vier é lucro. A gente vai aumentando esse número de clientes até chegar em 14. Só para não perder o fio da meada, lá no caso da Etiópia, vamos o máximo 14 e tal. Ônibus, lá não dá para ir de ônibus. Lá é traçada, 4x4. Então a gente vai ter que ter 3 dois carros. ou 3 a gente vai ter que ter 3 para o conforto também, mala, tudo dos clientes. 3 carros lá para levar a gente. Então tem tudo isso da logística. Aí mudou, o carro fica mais caro, aí claro, daí a gente tem que ver. A gente acabou, obviamente, nesse caso, perdendo, entrando no nosso lucro mesmo, porque foi depois. São os perrengues que a gente passa. Isso né? é hospitality, né? Exato, Isso é hospitality, que a experiência do cliente não pode ser abalada, de repente, por um erro do cálculo ou qualquer coisa. Mas é uma regra, eu falo uma frase para vocês levarem para vida. Combinado não sai caro. É uma frase simples. Cara, a gente combinou. E no caso da hospitalidade, do contrato verbal que a gente faz com o cliente, cara, o que a gente combinou, o cara tá comprando, vamos, né? Sim. Mas a gente tem, obviamente, isso tá em cláusula, até a gente coloca, que são as alterações, né? Mas a gente não pode alterar um preço, a não ser que seja um caso fortuito, né? Mas isso não. Mas aí a gente arca isso é com muito, muito da hospitality, né? E assim, você usou um termo na hora que você falou que nessa época que você estava mudando do direito, você estava na fase da transição. Mas quando a gente estava almoçando hoje, você falou da história que você sempre gostou de viajar quando você era criança, no Mato Grosso. Com a minha família. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Tem que lembrar. Desculpa, são Mato 2 Grosso estados. Do Sul, 2 estados diferentes. Não, senão o pessoal fica bravo comigo. Você é só Mato Grossense, deixou ele falar Mato Grosso. Não pode, são 2 estados maravilhosos, os 2. E ali eu entendo assim que vendo você falar, vendo a sua paixão como pesquisador da gastronomia, vindo dessa área do direito, que é uma área que você tem que estudar muito, né? Sim. Eu acho que, além de uma transição, acho que tudo isso foi uma preparação para o Paulo Machado de hoje, né? Porque, cara, o cinema que você fez lá atrás, hoje se apresenta. Sim. Né? O estudo que você estudou como direito, hoje você é um pesquisador. Então, tudo isso veio te preparando, né? Para chegar... Cara, Eduardo, é bem isso, cara. A vida, Quando eu tinha lá meus 16 anos, por aí, eu ficava vendo, né? Um primo meu passou na faculdade com 17 anos. E aí meu avô falou, olha que maravilha, ele já passou e tal. Aquilo me dava um desespero, porque eu falava, meu Deus, se eu não conseguir passar e tal,
eu tô perdendo, né? Fica aquela coisa, cara, esse negócio é uma bobagem, porque cada um tem o seu tempo. Você teve alguma né? pressão dentro da sua família? Por exemplo, assim, Sempre. você veio da família, pô, seu avô era um Muito, advogado brilhante e tal. Você teve uma Cara, pressão era de, pô, muita. você vai ser No cozinheiro ou chefe de Nossa cozinha? Senhora. Chefe de cozinha. Sua mãe escreveu chefe de cozinha. A minha mãe falava. Mãe sempre minha foi mãe é chefe de visionária. Não, ixi, aí no caso, o meu outro avô, né, o pai da minha mãe, quando eu resolvi seguir essa carreira, ele me chamou no escritório dele, né? Ele é administrador de empresas, tudo, né? Pecuarista, lá no Mato Grosso do Sul. Ele falou, meu filho, você tem certeza que você vai querer fazer isso? Mas olha, isso daí não vai te dar futuro e não sei o quê. Ali ele foi, né? Eu falei, vou. E aí, cara, é muito difícil, porque você fica, né? Claro, você coloca na balança. Mas por que aí eu tentava entender, por que ele tá falando isso, né? Porque na cabeça dele, principalmente, ele não via segurança naquilo que eu... E também aquela coisa, será que ele vai conseguir? Uma das grandes preocupações dele, e que eu entendo, assim, e são genuínas, eu acho até, né, dos pais e tal, né, dos tutores em geral, é você fazer uma coisa, fazer outra coisa, e no final não fazer nada, né? Então, e eu acho que nessa fase, até jovem, é muito importante, isso é a minha experiência pessoal. Eu não me arrependo de ter terminado a faculdade de Direito, porque foi um fechamento. Foi um começo, meio e fim, né? A gente também falou de restaurante, né? Que tem começo, meio e fim também, pode ter. Tudo é assim. E às vezes você largar pelas metades as coisas que você vai fazendo, não é o ideal. E eu fui aprendendo isso com a vida. Claro, tem projetos que você idealiza e tal, que às vezes você tem que largar. Mas nessa parte de estudo, complementa demais para uma outra coisa que você for fazer, você finalizar. Afinal, um curso ele foi feito, ele foi programado para algo. Então, qualquer coisa que você for entrar para fazer, vá até o final. Eu sei que às vezes é difícil, mas você vai ver que depois você sai ganhando, sem dúvida. Nesse caso do direito especificamente, a minha mãe, Dona Lúcia Martins, a minha mãe, ela teve um papel fundamental, porque no terceiro ano, eu já tinha visto que não era aquilo, e eu ia largar, e eu decidi, liguei pra ela, tô largando. Cara, minha mãe pegou um avião lá de Campo Grande, veio pra São Paulo na época, me pediu, conversou comigo, né? Nessa hora que eu falo, gente, mãe tem que ter uma paciência, né? Porque se fosse outro, fala assim, ô filha da mãe, não podia achar. Cara, ela me ouviu, queria saber, e eu lá, e né, já não era adolescente, né? Já tinha 20 e poucos anos. Não, porque é isso, porque é aquilo. Cara, minha mãe ouviu. Aí ela, no final, ela falou assim, meu filho, eu só quero te pedir uma coisa. Por favor, termina a faculdade. Aí eu falei, cara, como é que eu não vou respeitar minha mãe, né? Pelo menos ali Falei, mas assim, muito a contragosto. Imagina a hora que você já não quer ir. O direito não é uma coisa fácil, né, cara? Você tem que estudar. Eu já tinha visto, né? Só que é muito interessante. No último ano de Direito, foi que eu tive o curso de Filosofia, com um professor excelente. E foi uma das coisas que eu mais gostei de ter feito até hoje. Olha só. Dentro do curso, né? Você tem lá 1 ano de Filosofia. Cara, um super professor, né? Daí também tem os mestres. Não que os outros não fossem bons, imagina, eu tive aula com Miguel Reale Júnior, com pessoas incríveis do direito, hoje vários juristas aí que estão trabalhando, me deram aula, mas eu não me encaixava naquilo. Claro, uma área, a filosofia, ela é geral, né? E eu gostei muito, então quer dizer... Se eu não tivesse feito até o final, eu não teria tido aquela oportunidade de ter tido aquelas aulas. Detalhe, a filosofia voltada para o direito, ela tem dentro do curso uma parte só de retórica, de oratória. Hoje eu sou uma pessoa que falo, né? Eu sempre falei bastante, sou falador e tal, né? Mas essa segurança mesmo para apresentar, para falar... eu comecei a entender e tive um curso disso durante 1 ano na faculdade de Direito. Poderia ter tido em outra faculdade? Sim, mas talvez
eu teria que ir atrás desse curso, né? Eu já estava ali. Na faculdade de gastronomia, porque daí depois, aí eu pulei um pouquinho, né? Mas eu fui trabalhar como garçom, entrei na área de cabeça, que foi realmente uma incursão na gastronomia, eu me apaixonei, eu já cozinhava em casa, queria trabalhar em cozinha, mas não tinha nenhuma skill, né? Nenhuma skill em inglês, né? Como é que é? Eu já estou muito tempo aqui na Inglaterra. 2 dias aqui em Londres, já estou falando. A habilidade, eu não tinha, então ninguém queria me contratar para trabalhar na cozinha, né? Quem quer esse advogado vai fazer uma greve aqui. Eu acho que hoje o advogado, o que esse cara vai querer aqui? Se ele cortar um dedo, ele vai fechar meu restaurante. Ninguém queria saber. Mas garçom estava escasso, então eu entrei como garçom. Mas aí eu fui, mesmo assim, eu insisti e consegui entrar numa cozinha de um outro restaurante. E foi super legal, só que os primeiros dias eu boiei demais, né? Eu não sabia nada, eu ficava com um caderninho anotando. Aí o Juarez, que era um chefe que estava lá, ele falou assim, chefe maravilhoso, Juarez. Ele, Paulo, sabe onde é que você vai enfiar esse caderninho? No fogo. Você vai queimar isso aí, vai trabalhar. O Paulo muito estudioso, vindo do direito. Eu sabia fazer, sabia anotar. Claro, dá. Você tem que anotar aqui e aqui. Eu falei, aqui no cheiro, no ouvido. Nossa, né? Essas coisas aí você vai aprendendo, né? Eu adorando, amando e fazendo. E realmente eu ficava o dia inteiro lá no restaurante. Nesse caso, a gente tinha uma chefe fazendo o cardápio do restaurante, que era a Flávia Quaresma, excelente, lá do Rio de Janeiro. Foi para São Paulo para assinar o cardápio desse lugar. Enfim, eu ficava ali o dia inteiro. Ela às vezes ficava madrugada dentro treinando receita e eu ficava com ela, né? Eu estava realmente inspirado naquilo e totalmente dedicado. E eu queria correr atrás um pouco do prejuízo por eu estar já numa profissão que é muito excelente, quanto mais novo, melhor você entrar, pelo fato do físico, né? Porque a cozinha é física também, né? Você tem que estar... Se você quer ser cozinheiro, né, de cozinha mesmo, você tem que estar com um preparo físico muito bom. São muitas horas em Os pé. primeiros dias que eu trabalhei de garçom, a primeira semana, porque imagina, migrar do direito para, né, direito... Sentado no computador, gravata, ar-condicionado. Cara, suando. Eu ligava pra minha avó, falava, avó, é o meu pé. Não, pra sua mãe. Pra minha avó, pra ela me dar dica. Ela falava, coloca água quente, sal, não sei o quê, pra as dores do pé. Falei, até minha musculatura, meu corpo mudou, porque trabalhar fisicamente é totalmente... E na verdade, a cozinha é mental e física também, né? Mas é um trabalho muito braçal, obviamente, né? É personalizado mesmo. Mas aí, o que aconteceu? Nessa fase aí de transitar da área do direito para a gastronomia, eu resolvi fazer o curso de gastronomia, porque os meus salários como garçom e depois como ajudante de cozinha, que foi a minha primeira profissão na área dentro da cozinha, era muito pequeno e muito inferior ao que eu tinha com direito. Até como estagiário eu ganhava muito mais. E eu falei, bom, preciso fazer isso aqui e melhorar, né? Como é que eu vou fazer? E aí eu falei, vou voltar para a academia, né? Vou voltar para a escola. Eu acho que é uma maneira de sempre agregar valor. Então eu resolvi fazer. Na época eu não tinha o dinheiro para fazer a faculdade. E aí eu tinha um carro, vendi o carro e fui fazer gastronomia. Olha que E aí, cara, foi muito legal, porque eu fui entrando na gastronomia e trabalhando na faculdade também, entendendo como fazer dinheiro com aquilo, né, para eu poder me capacitar mesmo, né. E aí eu vi que uma das maneiras para se dar valor naquilo que eu queria construir era eu vir para a Europa, né, eu viajar, ir para outro país, no caso a Europa. E a minha faculdade tinha um convênio com um instituto na França. Ela pagava para 75% do curso, o restante você que tinha que pagar. Aí eu usei mais um pouquinho daquilo que eu tinha do carro para pagar o Mas curso. É muito legal isso que você falou, né, cara? É a educação, mas educação no sentido assim de estudar e pesquisar. É a única solução, não existe. Eduardo, there is sempre, no other. cara, sério, não tem. Obviamente a disciplina é muito importante, qualquer coisa que você faça na vida, mas assim,
tentar sempre aprender mais. Cara, você vai estar sempre na frente. Não é no sentido assim de, porque eu sou melhor que os outros. Não, é no sentido de rede, cara. De rede. Vai conhecer mais gente, vai conhecer mais assuntos. É o seu nicho, os melhores anos que eu tive na gastronomia, no que eu sou hoje, foi nessa fase que eu estudei lá na França. E na Embi Morumbi também, lá em São Paulo. Cara, não, na França foi um curso relativamente rápido, foram 8 meses lá. Era uma aliança, né, da Embi com o Instituto Paul Bocuse em Lyon. Na França. Cara, abriu aquela cortina, né, na minha vida, porque, 360 graus. Eu provei uma berinjela, o frango com assinatura, né, porque lá tudo, a berinjela vem não sei de onde, a mostarda de Dijon, o poulet de Bresse, sabe assim, tudo, você começa a entender o valor que se dá para um ingrediente na gastronomia e entender por que ele tem aquele valor, por causa da condição dele, né? O frango de Bresse, até as cores dele remetem à cor da bandeira da França. Não sei onde é que eles veem azul no pé do frango, mas tem o branco e a crista vermelha. Então, tudo que você fala em gastronomia na França, você tem ali o nome e sobrenome, né? Então, entender, compreender, namorar isso nessa fase, para mim, hoje, dentro do que eu sou na área, dentro do que me motivou a voltar para o Brasil e pesquisar a cozinha brasileira, foi realmente fundamental. Incrível. E dá para entender assim, o que a viagem conecta a gastronomia para você? O quão importante é viajar. Eu gostei muito do que você falou hoje, que assim, né? Muita gente pensa assim que a viagem é cruzar o oceano. Não. Eu gostei muito do exemplo que você deu de... Cara, viajar às vezes é pegar um ônibus e conhecer uma cidade que está ali 30 quilômetros, 40 quilômetros, vai te abrir a mente. Onde foi que você entendeu isso? Olha, eu nunca nem precisei entender a importância disso na minha vida, porque foi tudo tão orgânico para mim, assim, sabe, eu sempre me instiguei a me movimentar nesse ponto, sabe? Então, claro, essa passagem de sair do Brasil para ir para a França, né, sair lá de São Paulo para complementar meu estudo na França, foi assim, além de ter sido fundamental para minha carreira, foi divisora de águas, né? Eu sou muito inquieto com isso, sabe? Eu não consigo ficar parado num lugar. Então, a curiosidade, querer fazer esse intercâmbio também, essa fusão de coisas, de conhecimentos, de elos de um lugar para o outro. Então, assim, eu acho que a viagem, ela é algo assim que o profissional da área da hospitalidade, principalmente da cozinha, o cozinheiro, né, o chefe, ele tem que viajar, tem que estar no orçamento dele, entendeu? E aí volta a dizer, né, pode ser para 20 quilômetros de onde você está, mas sai do seu entorno, porque aí você constrói o quê? A sua paleta de sabores, de cores, de temperos na sua mente, né? Você consegue adaptar coisas, você consegue ver. Eu, por exemplo, hoje a minha cozinha eu tento, né, fazer esse exercício dela ser o mais pura possível. Pura com o quê? Com a simplicidade, com o respeito aos ingredientes, com a originalidade dela. Eu não quero colocar coisas que não sejam aquilo que a comida vai me trazer. Eu deixo isso para outros chefes fazerem, que fazem muito bem. Eu já fiz curso, eu trabalhei com Martin Berasategui, é um chefe 3 estrelas Michelin, que faz uma cozinha extremamente tecno-emocional, maravilhosa, mas a alma da cozinha dele, lá no País Basco, lá em São Sebastião, de onde ele vem, é a cozinha de taberna do pai dele. Então, eu sempre prefiro essa cozinha. A minha grande mestra
é a chefe Mara Salles, do restaurante Tordesilhas. Para mim é a melhor chefe do mundo, assim. Porque ela tem um respeito a cada grão cada semente do quiabo que ela serve no caruru, sabe? Assim, a feijoada dela, cara, é de chorar. Você, quando for em São Paulo, não, por favor, tem que passar no Tordesilhas sábado, tem que fazer reserva antes, que é concorrido. Cara, a feijoada dela é sensacional. E a equipe, o salão, o respeito ao ingrediente. respeito, Você citou isso muitas vezes, né? Sim, nessa sim. conversa de hoje, e é tudo a respeito disso, né? O respeito do ingrediente. Quando você está falando de cozinha, o ingrediente mostra muito, né? E aí quem tá por trás dos ingredientes? As pessoas que fazem a cozinha, né? O que tá fazendo, que tá trazendo o produtor. A partir disso aí, eu montei um projeto que vem dando muito certo, que liga o meu trabalho das viagens com a gastronomia. Liga o turismo hoje na minha região com o melhor do que a gente tem na cozinha, que é a Rota Gastronômica Pantaneira. Hoje a Rota Gastronômica Pantaneira, mais do que uma rota em si, ela é uma marca, ela é um produto que a Fundação de Turismo traz nos eventos. Eu estou aqui em Londres justamente por conta da Rota Gastronômica Pantaneira. A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, junto com o Sebrae Mato Grosso do Sul, trouxeram para dentro da Embratur a cozinha pantaneira. Então eu apresentei para mais de 600 pessoas na WTM um menu, um verdadeiro banquete, né? Foram 5 pratos da nossa cozinha, explicando como é que faz, ensinando, mostrando. Esses pratos, eles podem ser encontrados nesse presente aqui para vocês, que é a Rota Gastronômica Pantaneira. É o meu segundo livro aí. Onde que o pessoal pode achar esse livro? Esse tá na Amazon. Esse tá na Amazon. Foi feito pela editora Life, né? Um projeto aí bem, bem legal, que a gente colocou 20 receitas do Pantanal, sendo que 10 delas são receitas encontradas nas fazendas do Pantanal. Ah, sim? As 10 primeiras receitas fazem parte dessa rota. A sopa paraguaia, a gente serviu lá na WTM, que é um prato, é um bolo de milho salgado, né? Cara, esse é um prato bem gostoso para você colocar no seu restaurante, viu? Porque você sabe que você tem um restaurante com essa temática América do Sul, né? Argentina, sul do Brasil, Paraguai, Uruguai, que somos muito comedores de carne, de churrasco. E, no caso, lá no Paraguai, eles consomem muito o churrasco com a sopa paraguaia, que é um bolo de milho, igual a gente come com mandioca, né? O brasileiro, muitas partes do Brasil come churrasco com mandioca. Quero ver. A gente lá come com milho, né? Lá no Paraguai. A gente tem agora nesse menu, agora eu tenho a Romitas, tá? A Romitas. Que legal, uma delícia. O Mitas é maravilhoso. E parece um pouco o recheio da sopa. A hora que você falou isso, você tem razão. Sensacional, cara. Sensacional. Porque você tem... Vindo do Mato Grosso do Sul, você tem muita influência ali do Paraguai. Muita. A nossa comida é basicamente Paraguai, Bolívia. Na verdade é uma fusão, porque Campo Grande tem a maior colônia de Okinawa, porque os japoneses quando foram para o Brasil, né, a maior migração libaneses e japoneses no Brasil. Colônia fora do Japão. Exato. E aí os japoneses eles foram se separando, porque o Japão também é como, né, vários, é um país pequeno, mas são vários povos ali dentro, né? E Okinawa é uma ilha do sul e o pessoal de Okinawa não misturava com de outras regiões do Japão e eles foram entrando para a região do interior do Brasil mesmo e acabaram ficando lá em Campo Grande. Então Campo Grande tem uma colônia muito grande. Campo Grande é uma cidade fantástica, eu já estive lá 2 vezes. Ah, é? Que legal. Lembra de alguma lembrança? Eu estou 20 anos aqui, mas... Alguma lembrança gastronômica de lá? Assim? Não. Um churrasco? Churrasco. Churrasco. Mas é uma cidade muito, muito acolhedora, né? A gente falou de milho, pipoca. Muito bom. Você sabe que lá na Etiópia, no ritual do café, o café começou lá na Etiópia, né? O cultivo na tradução do café como algo que a gente come, começou com os pastores lá na Etiópia. As cabras comiam aquela sementinha daquela plantinha,
E aí, um tal de um pastor lá chamado Cafa, até o nome dele, tem uma das origens do nome é por causa dele, ele resolveu provar, ele viu que dava uma energia aquilo ali, e aí ele começou a fazer uma pasta e começou a comer o café. O café era passado, como manteiga, entendeu? Ok, interessante. Os primeiros cafés. Depois os árabes é que passaram a coar o café e tomar como a gente, não como a gente toma hoje, né? Porque o café árabe ele fica com a borra ainda, aquela pasta, né? Aquela borra. Foram depois os italianos e os franceses que passaram na verdade, os italianos passaram a coar o café. Ficavam com nojinho daquela pasta que fica. Resolveram coar e aí a gente toma desse jeito hoje. Eu tenho que te falar, Paulo, você já me convenceu do Food Safari. Já. Ah, é? Cara, você já me convenceu. Oba. Fantástico, porque não é só comida, né? Tá vendo? Consegui vender o cliente. Fantástico. Olha só, Paulo, e como o pessoal aí que está assistindo te encontra? Quero que você deixe seu contato, seu programa de televisão. Hoje em dia, o jeito mais rápido de falar comigo é pelo Instagram, no @chefpaulomachado. A gente tem aí as redes sociais bem ativas, né? Tanto o canal do YouTube, que a gente tem lá, o Chef Paulo Machado. O programa de TV, eu tô no Modo Viagem, que está dentro do Globoplay. O programa Food Safaris, do canal Hey Ho, dentro do Modo Viagem. A gente também tem um outro programa de TV na Record MS, que é o Sabor à Prova, é um reality show. Tudo isso também está no YouTube, então dá para assistir quem perdeu a temporada. Tá? A gente já está indo para a 5ª temporada do Sabor à Prova. É um reality maravilhoso. O último a gente trabalhou a cozinha regional mesmo, com 9 competidores. A vencedora foi uma cozinheira de tradição lá que a gente tem, incrível. O programa é uma delícia de assistir. É isso, eu tenho a empresa que é o Instituto Paulo Machado, a gente dá consultorias na área de alimentação, treinamentos e palestras, workshops, a gente promove também pelo Brasil e pelo mundo. E a Brasil Food Safaris, que também está no Instagram, @Food Safaris, para quem quiser viajar com a gente. Cara, fantástico, parabéns. É Obrigado. muito legal ver alguém assim que leva a gastronomia para todos os lugares do mundo, mas também, cara, para outro nível de pensamento como modelo de negócio, né? Eu acho que isso é uma grande inspiração aí para quem está assistindo e uma grande inspiração para todos nós. Obrigado, gente também. Eu também fico muito inspirado por você, pelo seu trabalho. Parabéns aí, viu? Quero toda vez que voltar a Londres passar por aqui. Será um prazer. Obrigado. Valeu.